Novo espaço, novas dicas, e eu tenho certeza que você vai querer usar aí na sua casa. Olá, fazedores de coisas criativas, eu sou a Clara Oliveira e você já sabe que por aqui toda vez que eu posso, eu dou uma dica sobre DIY, ou seja, faça você mesmo. Desta vez eu vou dar 8 dicas de como forrar a sua parede com tecido e fazer disso um visual diferente. Esse espaço aqui, por exemplo, ele é totalmente forrado com tecido e ele tinha antes uma outra aparência. Então o tecido faz com que o ambiente, além de moderno, né, ele fique muito harmonioso. Então eu acho que fica bacana, então eu quero passar as dicas para vocês. Infelizmente, eu não gravei o processo enquanto eu estava colocando o tecido na parede, porque, cara, era a primeira vez que eu fazia, então dava muita confusão, não estava muito acostumada e tal, e então daí eu teria que cuidar do vídeo, cuidar da cola, cuidar do tecido, cuidar de um monte de coisa, e daí eu não gravei. Mas o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar dicas para vocês que me ajudaram bastante para que esse ambiente ficasse assim, ó, bonito, como vocês estão vendo agora. Primeira dica é escolher um tecido um pouquinho mais encorpado. Não vem com esses tecidos muito fininhos, porque com certeza não vai dar certo, tá? Esse tecido que eu utilizei, ele é chamado de gorgurão, né? Ou gorgurinho também, né? Que ele é um pouquinho, ele é mais encorpado. E ele é um pouquinho grosso, assim. Então ele é mais fácil de você aplicar esse tecido do que se fosse aplicar um que é 100% algodão, enfim. É muito mais fácil. Ou seda, sei lá, não inventa moda porque não vai dar certo. Além do mais, esse tecido que eu escolhi, ele tinha um preço bem mais em conta do que os outros. Ele custava em torno de R$11 o metro, então valia muito a pena, já que eu tinha que usar alguns metros de tecido. Dica 2. Escolha uma padronagem que não vai cansar os seus olhos ou mesmo que você também não vai enjoar tão fácil. Antes de comprar esse tecido que vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu tinha comprado um tecido que era preto e branco listradinho e as listas eram fininhas. Então, quando eu cheguei em casa e botei assim um pedaço dele na parede para poder ver como é que ia ficar, meus olhos ficaram assim, ó, sabe? Ficaram tudo dançando. Daí eu fiquei pensando, poxa, imagina isso o tempo inteiro no meu quarto. Daí foi aí que eu resolvi trocar por umas listas mais largas e coloridas, que era para não ficar cansando os olhos. Escolheu o tecido, escolheu a padronagem, então é hora da gente pensar em quantidade desse tecido, né? A quantidade que eu utilizei no meu quarto, na verdade, foram 5 metros de um tecido que era de 2,20 de largura. Uma dica, escolha tecidos que tenham uma largura grande, porque daí você vai ter bastante tecido. Não escolha esse de 1,40, de 1,20, porque senão você vai ter que comprar muito tecido. Então escolhe esses que são um pouco mais largos. Geralmente também pode ser esses de lençol, também, que eles também têm eles são um pouco mais encorpados, não são tão caros, e geralmente eles têm 2,50, 2,20 de largura. Esse que eu escolhi tinha 2,20 de largura. Então eu comprei 5 metros, tá? Vezes 2,20 de largura, tinha bastante tecido. E eu só fiz em 2 paredes, tá? Eu só fiz o L, porque na outra eu não queria fazer, que eu gosto bastante como é que ela é e tal, então eu deixei assim. É fácil, terminou, vai lá e compra, só que às vezes você não encontra o mesmo tecido e daí é problema. Porque você não vai conseguir arrancar o outro que já foi colocado e vai ter que colocar alguma padronagem diferente, vai ter que inventar uma moda ali, daí improvisar nessas coisas, olha, eu sei que é bem complicado. Use tiras de tecido. Eu, primeiramente, como não sabia fazer, eu peguei praticamente o tecido inteiro e comecei a tentar colocar, só que não dava certo. Por quê? Porque era muito pesado, né? Tinha bastante tecido, então era muito pesado. Então, eu lembrei daquela galera que coloca outdoors, né? Que eles têm as tiras de tecido e pensam mais ou menos como é que eles vão colocar encontrando os padrões. Então tem que encontrar o padrão. Então o que eu fiz? Eu resolvi cortar tiras assim de mais ou menos, sei lá, meio metro, tiras, e colocar de cima para baixo. Eu coloquei primeiro a primeira parte aqui, ó, que dá pra ver assim que tem uma divisão aqui. Eu coloquei nessa primeira parte toda e depois eu coloquei na parte de baixo. Já na outra parede eu resolvi colocar ela de cima a baixo, tá? De cima a baixo, sem problema nenhum. Então,
é muito mais fácil quando você faz de cima a baixo do que quando você vai cortando pedacinhos assim para colocar, porque é meio complicado. Outra coisa que eu acho que é bem interessante de falar, que é o seguinte: geralmente quem tem casa de madeira, a madeira ela não é às vezes encaixadinha uma na outra, que é diferente quando tem casa de alvenaria, enfim, né? Quando a madeira não é encaixadinha uma na outra, geralmente ela tem aquelas mata-juntas. E daí você tem duas opções. Primeiro, é você colar muito bem colado nas mata-juntas, assim ali, juntar ela certinho para que ela faça toda aquela curvinha e tal. Ou ignorar a mata-junta e tentar colocar o mais simples possível, tá? Eu fiz das duas formas. Dá para ver ali que teve uma que eu usei bastante a mata-junta ali, colei, grudei certinho, só que tava um saco. Aí na segunda parede eu resolvi ignorar um pouco essa história da mata-junta e colar ela assim em pedaços maiores, sem ficar muito grudadinho na mata-junta. E deu certo, gente. Ficou até mais bonito, ficou mais homogêneo. Cola, quantidade de cola. Bom, eu sabia que era 2 paredes, eu sabia que ia bastante cola. Foi em torno de 1,5 litro de cola. Então, você pode comprar uma cola de boa qualidade, de preferência, né? Eu comprei essa Cascorês, que é o que eu uso sempre. 2 litros de Cascorês eu comprei, cada um custou em torno de R$ 24, então acho que daí deu cerca de R$ 50 só a cola, tá? Use cola de qualidade, não vai querer fazer a sua própria cola ou utilizar uma outra cola que de repente não vai colar direito, tá? Usa cola de qualidade. Prefira esponja ao invés de rolinho e pincel. Por quê? Você vai pegar um pouco dessa cola. E eu não diluí a cola, tá? Já falo pra vocês que eu não diluí. Quando eu diluí a cola, ficou muito mais difícil de colar. Então, daí quando você dilui a cola com água, por exemplo, uma de água para 2 de cola. Geralmente é isso quando a gente dilui. Você tem que passar no espaço que você vai colar o tecido e depois esperar um pouquinho para que fique, né, mais autocolante, vamos dizer assim. Espera um pouquinho e daí você coloca o tecido. Só que se você fizer com a cola direto, vamos pegar essas esponjas de cozinha mesmo. Compra uma esponjinha, essa de cozinha, e daí você coloca direto na esponja e passa na parede como se estivesse limpando a parede, como se você estivesse lavando a parede, tá? Então isso vai acontecer que não vai ficar nem um pedacinho sem cola, tá? Faça como se aquela cola fosse para você lavar a parede. Então não fica nenhum pedaço sem. Você passa ali a cola e já vem com o tecido em cima, com as tiras de tecido. Então, isso dá super certo. Porque depois que você dilui a cola, é um pouco mais complicado. Não que a gente não vai usar cola diluída, a gente vai usar cola diluída, mas não nessa etapa. A etapa da cola diluída é logo depois que você aplicou o tecido. Você vai pegar um pouco de cola, vai pegar uma de água para 2 de cola, tá? Quantidade é com você que sabe que é uma medida de água para 2 medidas de cola. Fez ali, ficou mais molinho, você vai passar por cima com aquela esponjinha do tecido, que é para tirar bolhas, ou seja, para não ficar com imperfeições. Você vai tirar todas as bolhas daquele tecido, né? E vai passar ela até ficar bem lisinho. Às vezes não fica, daí então, ó, que se dane, tá? Porque depois no conjunto da obra fica bonito igual. Mas a preferência é que você coloque ali a esponja e vai passando com ela diluída depois. Vai ficar branquicento? Vai ficar branquicento. Mas logo em seguida, depois que seca, fica transparente, ó, joinha. Aplicou o tecido em toda a parede, ficou bonito como você quer? Só que a gente tem que pensar no seguinte, nos acabamentos, gente. Acabamentos, quem me acompanha aqui no canal sabe que uma das coisas que eu mais cuido é acabamento. E não é na parede que eu não vou cuidar, né? Então, na verdade, a parede com tecido é como se fosse forrar uma grande caixa com uma grande quantidade de tecido, tá? É o mesmo cuidado que você teria numa peça pequena, você vai ter nessa peça grande. Então, cuida bem dos acabamentos. Os acabamentos que eu digo, na verdade, de parede, ele é um pouco mais complicado, porque ele vai ter interruptores, né, tomadas, forro e rodapé, tá? O forro, na verdade, eu coloquei um viés. Passei com um pincel, esses pincel que eu utilizo para pintar mesmo. Passei com um pincel, a cola, sem estar diluída, tá? Cola normal, passei. E fui colando o viés para que pudesse ter um bom acabamento.
Já nos interruptores, eu cortei com estilete, bem certinho para ficar bonitinho nos interruptores e nas tomadas. Eu sei que depois dessas explicações ficaram algumas perguntas e eu já vou responder já elas aqui. Se você tiver mais algumas, coloca aqui nos comentários que eu vou respondendo também, tá? Mas a partir da minha experiência. Não sou especialista em decoração e nem sou especialista em colocar tecido em parede. Mas a partir da minha experiência posso ajudar você. Tá, mas e quando eu arrancar esse tecido, claro, como é que vai ficar a minha parede? Você tem que pensar que qualquer coisa que você colocar na parede vai acabar com a sua parede, tá? Seja tecido, seja papel de parede, qualquer coisa que vai colada na parede, acaba. Pode ser com alvenaria, pode ser de madeira, enfim. Qual é a solução depois que você tirar esse tecido? Ah, não quero mais, não tô afim, então eu vou tirar esse tecido. Qual é a solução? É você ou colocar um outro tecido ou lixar toda a parede e pintar depois, tá? Depois que você colou alguma coisa nela, você vai saber que alguma coisa tem que ser feita com ela. Não adianta só tirar ela e que vai ficar tudo como era antes. Não vai, tá? Isso acontece também com papel de parede. Não vai ficar tudo como era antes. Então, você tem essa opção. Ou coloca um outro tecido, um outro material, enfim, um papel de parede ou alguma outra coisa. Ou coloca tinta depois de ter lixado, deixado tudo certinho, bonitinho. Quanto tempo dura um tecido na parede? Não sei. Não sei porque é a primeira vez que eu coloco. E eu acredito que dure bastante, né? Que você vai limpar normalmente, porque como ele já vai ter uma certa impermeabilidade em função daquela cola diluída que a gente colocou logo depois do tecido, vai ter uma certa impermeabilidade. Você vai passar um paninho e tal, com certeza, dependendo do tipo de tecido, talvez amarele com o tempo, não sei mesmo, tá? Porque é a primeira vez que eu tô colocando. Então, é de se pensar, assim, que esse tecido deve ter uma vida útil, assim como tem o papel de parede, como tem outros materiais que você também pode colocar na parede. E é isso, galera. Se você quiser forrar seu quarto, sua casa, enfim, sua sala com tecido, deixa aí os comentários. Eu sei que você assistiu esse vídeo até o final, deixa os comentários, diga o que você achou desse ambiente, se você faria diferente, como é que você já fez, se não fez, enfim. Fala aí o que eu gostaria de saber também, trocar essa ideia com você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, até o próximo.